luz a nós descer, divina luz em nossas almas acender o amor de Jesus em nossas almas acender o amor de Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Amados irmãos e irmãs, este conselho que São Paulo dirige ao seu filho Timóteo é um jovem que teve a graça do sacerdócio por meio do sacerdócio de São Paulo. Então São Paulo tem uma facilidade e um cuidado muito grande com Timóteo. Então essas palavras que nós acabamos de ouvir são palavras de muita ternura, mas ao mesmo tempo com muita verdade. E ele diz assim: Timóteo, você conhece as Sagradas Escrituras desde criança. E numa outra passagem ele vai dizer assim: guarda o testamento da fé, que primeiro foi da tua mãe, e agora foi da tua avó, Lloyd, foi da tua mãe, e hoje ela é viva em você. Então, São Paulo fala ao coração deste homem, mas ao mesmo tempo, é com a mesma ternura e a mesma verdade que o Senhor Jesus quer falar a toda a comunidade. Então, a palavra de Deus, ela nos levará ao aperfeiçoamento. A palavra de Deus, ela nos garante a comunhão. Embora nós ainda sejamos marcados pela concupiscência da nossa carne, embora nós ainda sejamos marcados por essa vida dúbia, uma hora eu faço algo que agrada a Deus, outra hora eu faço algo que desagrada a Deus. E São Paulo vai nos falar com muita verdade: não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Mas essa é a verdade do coração de todo homem. Mas a palavra de Deus não é uma informação, a palavra de Deus não é um argumento científico, a palavra de Deus não é um raciocínio lógico da mente humana. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é o próprio Senhor no meio de nós. E essa palavra, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser guardada, ela precisa ser revista, ela precisa ser movimentada na nossa vida. E São Paulo vai indicar 3 caminhos. O primeiro, a palavra santifica, a palavra edifica e a palavra exorta, a fim de que você alcance a perfeição e seja qualificado para toda boa obra. Aquele que guarda a minha palavra serão os meus discípulos. Aquele que guarda a minha palavra, o Pai e eu faremos nele a nossa morada. Então essa palavra, ela será o norte da nossa perfeição e ao mesmo tempo a qualificação
para dar continuidade na construção do reino. Ela santifica. Vocês se recordam que no Pai Nosso nós rezamos assim: santificado seja o vosso nome. Quando nós pedimos que o nome de Deus seja santificado na minha vida, nós estamos suplicando que a força do Espírito gere dentro de nós os mesmos sentimentos do coração de Jesus. Santificado seja o vosso nome. Por exemplo, no Dia das Crianças, eu fui na casa da minha irmã visitar os meus sobrinhos. Eu tenho 3 sobrinhos: Arthur, Miguel e Lucas. É tanto menino que eu estou confundindo. Arthur, Miguel e Lucas. Aí eu dei os presentes, brinquei com eles, montamos. Aí meu sobrinho virou assim para mim e falou assim: tio Lano, tu não tem nome não? Eu falei: tenho. Como é que é o seu nome? Eu falei: meu nome é Oslan. Ele falou: credo, parece nome de xarope. Eu falei assim: não, meu nome é muito bonito. E quando eu era pequeno, meu pai me chamava de Lindozinho, para você ter uma ideia. E ele falou: mas eu prefiro, porque meu pai me chama de Lã, minha mãe me chama de Lã, minhas irmãs me chamam de Lã, o povo mais próximo me chama de Lã. Então tem aquele carinho, né? Mas quando ele perguntou: qual é o seu nome? O meu nome é Oslan Guedes. Então esse Guedes é o Guedes do meu pai, que é o Guedes do meu avô, que é o Guedes do meu bisavô, que é o Guedes lá do meu tataravô. Então a minha pessoa, ela traz a honra, que é do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, e que será a minha e que agora é a de vocês. Então quando eu falo que santificado seja o nome de Deus, a característica do ser de Deus, a presença do ser de Deus, a virtude do ser de Deus, ela precisa ser identificada na minha vida. E quais são as virtudes do ser de Deus? A fé, a esperança e a caridade. À medida que o nome de Deus santifica a nossa vida, nós vamos progredindo em fé, em esperança e na caridade. Então essa santificação é ter uma percepção profunda da ação de Deus na nossa vida. E a palavra vai gerar essa comunhão, a palavra vai gerar esse movimento, a palavra vai suscitar em nós as nossas verdadeiras raízes. Então eu começo a olhar para o céu e reconheço que Deus não é uma força, Deus não é uma força, Deus não é uma ideia, Deus não é uma sensação de bem-estar. Ele é uma pessoa a quem eu chamo de Pai. E esse Pai me santifica cotidianamente com o poder do seu nome. E tudo que nós vemos, nós encontramos a grandeza de Deus. A palavra te santifica e a palavra te devolve as suas origens. A palavra te devolve o equilíbrio e a paz. A palavra santifica e a palavra edifica. Por exemplo, nós estamos aqui numa edificação. Esse templo foi edificado e vocês estão seguramente sentados me ouvindo pacientemente. Mas se esse teto desabar? Mas só que não passa pela nossa cabeça, porque essa edificação, ela nos sugere segurança. Então, quando a palavra, ela vai perfurando o coração do homem, que é uma pedra, ela vai gerando profundidade, e ela vai edificando em nós o reino. Lembra que Jesus disse: o reino
já está entre vós. O reino é Ele. E essa força da palavra vai gerar em nós um lugar seguro. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o Salmo disse assim: o Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Ele nos guarda na partida e Ele nos guarda na chegada. Em toda a extensão da nossa vida, do nosso ser, da nossa presença, nós encontramos o Senhor. E aquele Salmo 127 vai dizer: para onde irei? Para onde fugirei? Sendo que a cada instante e em todo lugar eu encontro o Senhor. Então essa palavra, ela torna-se o refúgio, a segurança, o lugar seguro, uma edificação plena e harmoniosa. Recordem-se que o Senhor disse: destruirei este templo e o erguerei em 3 dias. A plenitude do templo é o seu corpo, é a sua presença como lugar seguro diante dos nossos olhos. A palavra santifica, a palavra edifica e a palavra exorta. A palavra, ela flagra em nós as sombras, as dobras. A palavra, ela vai denunciar a nossa consciência e todo o nosso ser, o que ainda está fora da presença do Senhor. Tudo que destoa dentro de você, a palavra vai te mostrar. A palavra vai lhe convencer. E você vai começar a perceber que existe algo dentro de você que ainda não corresponde ao chamado de Deus. Então essa é uma ação da misericórdia. Ouvir a palavra e ser exortado por ela, corrigido nela e modificado no seu poder. São Paulo disse assim: toda correção dói. É como um pai, quando o pai chama a atenção de um filho e ele não se aborrecer com você, pode ajoelhar e chorar, você perdeu seu filho. Porque toda correção fere, porque ela vai no âmago, no profundo, e aquilo ali é um flagrante. E às vezes nós somos tão convencidos daquela ação que nós não conseguimos admitir que aquilo seja um erro. Mas a verdade, ela liberta. É por isso que São Paulo nos ensinou: toda correção dói. E se ela não doer, é porque ela já não tem mais autoridade. No passado, muitos de vocês poderiam dar aqui um testemunho, que nós dizíamos assim: nossa, meu pai bastava olhar, não precisava falar, e tinha um temor no coração do filho, que não é o temor serviçal, mas é o temor do afeto. A única pessoa que eu não quero ofender são essas pessoas que cuidam e zelam por mim, meu pai e minha mãe. Então é o respeito, é o temor, é a verdade. Então é muito bom ouvir a palavra e permitir que ela revele ao seu coração as suas imperfeições. E tendo a consciência dessas imperfeições, nós começamos a perceber o que Deus quer de nós. Meus irmãos, mas esse processo de santificação, de edificação e de exortação, ele só é possível na comunhão. E essa comunhão nós vamos chamar de oração. A oração
devolve o nosso coração para Deus. A oração é aquele momento em que nós colocamos o Senhor como conhecedor de toda circunstância da nossa vida. Aí você pode me perguntar assim: mas Frei Oslan, Deus não sabe de todas as coisas? Por que eu preciso rezar? Deus sabe de todas as coisas, mas você não sabe de todas as coisas. E colocar as nossas necessidades nas mãos de Deus é para que você tenha o entendimento que todo bem e toda ação que acontece na sua vida é a obra da misericórdia e da bondade de Deus. Então você coloca essa situação nas mãos de Deus e você confia nas mãos de Deus, e aquela situação você vai ver progredindo, e você vai começar a perceber que Deus cuida de você, que Deus cuida das suas necessidades, que Deus cuida, que Deus tem ocupação com as suas necessidades. Como nós ouvimos esse salmo de hoje, que é um salmo tão lindo, que ele chama o guarda de Israel. Ele me guarda na partida, ele me guarda na chegada. Ele é a minha sombra, ele não deixa o sol me ferir, ele não deixa a lua me assustar. Então, a percepção desse salmo é o cuidado de Deus, é o Senhor nos cercando de carinho e de cuidado. E a oração vai levar o seu coração a aprofundar nesse entendimento. Eu coloco as coisas para Deus, não para Ele fazer uma mágica. Nós colocamos as coisas diante de Deus, não porque Ele tem a obrigação de nos levar ao êxito, mas nós colocamos nas mãos de Deus, porque nele colocamos toda a nossa esperança. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu único refúgio, a minha única segurança e o lugar em que eu me sinto agraciado é na presença de Deus. E a primeira leitura nos fala de Moisés. Moisés está velho, cansado, já está praticamente no fim da vida, mas ele chama Josué e Nun e fala: vocês irão até a terra prometida, vocês irão combater os amalecitas. E qual foi a segurança que Moisés deu a Josué, que eles teriam o êxito naquele empreendimento? Os meus braços estarão erguidos. E no momento em que os braços de Moisés estavam erguidos, eles venciam aquela batalha. Essa passagem me faz lembrar muito aquela que Jesus disse aos discípulos: no mundo havereis de ter muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E qual é o momento que Jesus nos diz isso? Depois que ele se prostrou e rezou pelos apóstolos. Naquele momento em que ele rezou pelos apóstolos e que ele pediu que o Pai nos guardasse e que o Pai cuidasse de nós, ele deu aos discípulos a segurança: tenham coragem, porque todas as tribulações do mundo eu já venci. E ter os braços do alto não é simplesmente levantar os braços físicos, mas é aquela exortação que o padre faz na igreja: corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E o coração estando em Deus, nós temos a consciência da ordem de Deus na nossa vida. E só a oração pode nos dar essa graça, porque o homem não sabe os pensamentos de Deus, mas quem reza tem comunhão com toda a bondade e a misericórdia de Deus.
E para aprofundar nesse mistério da oração, o próprio Jesus conta uma parábola com esse intuito. São Lucas vai dizer assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então a oração é inclinar o coração ao Pai e ao mesmo tempo a perseverança na fidelidade desta palavra, que nos garantiu a força. É por isso que o Espírito Santo nos concede o dom da fortaleza, coragem. Eu venci o mundo, embora tenha muitas tribulações, nenhuma delas tem o poder de ferir a sua vida. Mas nós precisamos da disciplina, e essa disciplina é a perseverança na fidelidade dessa palavra, que santifica, que edifica e que exorta. O juiz não teme a Deus e não respeita os homens. Esse juiz é seduzido pela arrogância e pela vaidade. Um homem que tem pavor da justiça e do direito. Iníquo quer dizer aquele que não vive a verdade, aquele que está comprometido com todo ele. Mas este homem que não teme a Deus e não respeita os homens, se acovardou diante da súplica de uma viúva. Ele se acovardou diante da perseverança de uma viúva. E aquela viúva tinha sua força, não no poder da sua palavra, mas nos seus joelhos prostrados. E o Senhor nos coloca ela como um exemplo. Aquele juiz, ele fez a justiça, não porque ele quis ser justo com ela, mas porque ele não suportava mais as ameaças que a sua postura colocava diante dele. Ele não respeitou a Deus, ele não teme a Deus e ele não respeita os homens, mas ele teve medo de uma pobre viúva, porque aquele que reza rompe fronteiras, aquele que reza mergulha no coração de Deus, aquele que reza conquista os bens espirituais da presença e da comunhão com Deus. Aí você me pergunta: Frei Osney, como é que é essa reza? Como é que se reza? Aí eu posso te indicar alguns caminhos. Temos o Santo Terço. Se você tiver um tempo, você poderia rezar o Rosário. Você poderia também ter um momento de leitura da Sagrada Escritura. Nós temos aqui na nossa comunidade a graça de ter a exposição do Santíssimo Sacramento todos os dias. Então você pode vir adorar o Senhor, você pode rezar em família. Muitos de vocês têm filhos pequenos. Filho pequeno é bom para ensinar pai a rezar, porque bota o menino para dormir, aí vai lá, reza com ele antes de dormir. Tudo isso é um caminho. Mas São Paulo disse assim: orai sem cessar. E Santo Agostinho fez a pergunta: quem seria capaz de ter uma vida de oração sem cessar ininterruptamente? O que seria a oração sem cessar? Que não é esse momento solene, por exemplo, como nós estamos aqui. É um momento de comunhão com o Santo Sacrifício, com a comunidade, com a estrutura da igreja. Mas
Eu preciso ter aquele momento da minha intimidade de comunhão com Deus. E o conselho de São Paulo é que seja uma oração sem cessar. E Santo Agostinho vai nos ajudar nesse entendimento, que ele vai dizer que a oração sem cessar não é aquela que eu falo espontaneamente, não é a oração do texto, ou até mesmo uma prática devocional. A oração sem cessar é o desejo. O coração que deseja a Deus. O coração que se eleva e deseja a Deus. Aí você pode perguntar: mas como é que é esse desejo? É aquilo que está no seu coração. Quando nós temos um desejo, a gente dorme, o desejo está lá no íntimo. A gente levanta, o desejo está lá no íntimo. Você vai tomar banho, você continua desejando. Você pega o carro, leva uma buzinada na rua, ei, acorda, mas você está longe, desejando, pensando, construindo aquela situação dentro de você. Quantas vezes nós temos aquele pensamento, aquele desejo que mexe até no nosso afeto, né? O paladar, vontade de comer aquela picanha bem gorda, com aquela crosta assim, suculenta. Nossa, Frei, faz mal, mas é gostosa, né? Ontem, conversando com uma amiga, aí ela falou assim: Frei, eu comprei essa fritadeira que o senhor está aí fazendo a rifa, mas as minhas meninas dizem que não gostam dessa batata frita da fritadeira, que a gostosa mesmo é aquela feita do óleo fervendo assim, que você joga sal e fica. Não, mas não é saudável. Mas é o desejo de comer uma comida gostosa, o desejo de estar num lugar bom, o desejo por essa pessoa. Eu gostei de você, e você suscitou algo forte dentro de mim. Então você cerca de um lado, cerca do outro, dá um jeito para a pessoa te ver. É o desejo. Então o desejo move o nosso íntimo. Agora, quando nós vamos crescendo na oração, os nossos desejos vão se aperfeiçoando, e nós começamos a perceber que nós vamos ocupando o nosso tempo e o nosso coração, não dos desejos carnais e nem dos desejos materiais. Aí você começa a viver o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem deseja a Deus consegue perceber que todas as coisas se tornam pequenas diante da grandeza de Deus. Eu tenho afeto e amor pelos meus filhos, pela minha esposa, pela casa que eu construí com tanto trabalho, esse carro que eu construí, que eu comprei com tanto esforço, essa faculdade que eu fiz com tanto esforço, essas situações que exigiram de mim um comprometimento. Mas o meu coração foi alcançando um aperfeiçoamento, que eu começo a perceber que a minha profissão, os bens materiais, as situações da carne, elas vão ficando pequenas diante do desejo que eu tenho de Deus. Então, se eu for colocado em xeque, se você aceitar essa situação na sua vida, você vai perder a comunhão. Então eu prefiro abrir mão dessa situação, porque eu não quero perder a minha comunhão com Deus. Porque o seu desejo, ele é todo em Deus. E tem um salmo que diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim eu suspiro por Deus. Então hoje eu quero convidar a comunidade
a fazer um exercício. E esse exercício, ele começa na nossa mente. Você precisa desejar a Deus. E São Paulo vai nos ensinar com aquele versículo de Filipenses que diz assim: ocupai a vossa mente com tudo que é santo, com tudo que é louvável, com tudo que é puro, com tudo que é justo, com tudo que é reto, com tudo que é bom, e Deus vos concederá a paz. Nossa, às vezes eu olho no meu coração raiva, chateação, aborrecimento com alguma coisa. Liguei o carro, esqueci de colocar gasolina, fui lá, dei a esbarrada no portão, e daqui a pouco tudo em minha volta é uma perturbação, porque o meu coração está emaranhado a uma série de coisas que não me devolvem a essência primeira do que Deus tem para a minha vida. E nós vamos começar a perceber que tudo que está em nossa volta é só para nos servir, e nada vai te faltar. É por isso que quem reza alcança todas as coisas, porque começa a perceber em qual foi a prateleira que Deus colocou a sua graça que está. Não sei se o exemplo foi bom, mas o sentimento que eu tenho é esse: que quem tem uma comunhão com Deus estende a mão e pega a sua graça. Aí você pode me dizer assim: mas Frei Oslan, eu rezei, mas está demorando tanto. Deus não se esquece. O Salmo: Ele não deixa tropeçarem os meus pés, Ele não dorme quem te guarda, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, Ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. E por que está demorando tanto? Porque Deus está preparando o melhor para você. Deus não chega atrasado, Deus não cochila, e Deus não ignora as nossas necessidades, mas Ele está preparando o melhor para você. Sabe por quê? Porque se a graça lhe for dada hoje, você não seria capaz de receber a preciosidade que Deus está colocando nas suas mãos. Por isso que o próprio Jesus nos exortou: tenhais cuidado para não lançar pérolas aos porcos, porque o coração não alcançou a perfeição para o cumprimento de toda boa obra. Então tudo que nos é concedido, tudo que é dado em nossas mãos, é para o nosso aperfeiçoamento e é para que nós alcançamos boas obras. Aí tem pessoas que chegam e falam assim: Frei Oslan, reza para eu passar nesse concurso. Se eu passar nesse concurso, eu vou ser a pessoa mais feliz, vou pagar meu dízimo, eu já fico satisfeito. Vou ter mais tempo para trabalhar na igreja. Frei, vou vir aqui no sábado da catequese, eu fico mais contente ainda. Aí o Frei dando a rezar. Aí o cão passa no concurso. Passa uns 2 anos, ele vem: Frei Oslan, esse trabalho não é de Deus não, pelo amor de Deus, eu não quero esse trabalho na minha vida. Mas meu irmão, nós não rezamos. Nós rezamos, você disse que seria o melhor para a sua vida. Ou então chega a moça e fala assim: Frei, quero tanto casar. Ah é? Bora rezar. Não, mas eu já sei a pessoa, Frei. Você reza, aí reza, casa. Frei, esse marido não é bom não, mas tu rezou, agora vai ficar com ele até morrer. Que é a graça de Deus, é o que Deus tinha de melhor para a tua vida. Mas por quê? Porque um dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra coisa. Um dia eu quero esse trabalho, outro dia eu quero esse namorado, outro dia eu quero essa casa,
outro dia eu quero esse carro. E a nossa oração, ela vai sendo configurada numa percepção do material. Aí daqui a pouco, o modo como nós nos relacionamos com Deus, da graça, é aquela sensação de ser abençoado, porque eu conquistei certa situação, eu conquistei outra situação, eu conquistei outra situação. Então a bênção de Deus começa a estar vinculada ao êxito material. Meus irmãos, isso é um grande charlatanismo. Isso é charlatanismo, isso é loucura, isso é magia, isso é brincadeira. A oração não é mágica. A oração é para a perfeição, para o cumprimento de toda boa obra. Então Deus não pensa só na unha. Deus não pensa no sapato vermelho ou no sapato azul. Deus prepara o todo. Então o Senhor lhe dará a melhor família, o melhor trabalho, os melhores amigos, as melhores situações na sua vida, para que tudo seja feito conforme a sua vontade, porque a sua vida é regida pela santificação do nome de Deus. A sua vida é edificada na palavra da verdade de Deus, e a sua vida foi alinhavada no cadinho da provação. Você foi corrigido. Você foi corrigido e você começou a perceber: essa postura não é a melhor, esse entendimento não faz crescer a minha família, esse meu comportamento é ruim, essa minha fala foi péssima, eu não posso mais ser assim. Mas tudo isso é uma revelação, é uma conversão, é uma busca sincera de Deus para a sua vida. E Jesus termina o Evangelho, depois de nos falar da parábola, ele termina dizendo: será que nós ainda vamos encontrar fé quando o Filho do Homem voltar? Será que nós vamos encontrar fé? Porque muitas vezes nos foram ensinados, ou nós entendemos errado, que Deus ora nos escuta e ora Ele não nos escuta. No dia de São Francisco eu fui celebrar na capela, e uma senhora pegou e falou assim para mim: Frei Osman, eu estou muito triste com Deus e com o Senhor. Eu falei: nossa, então me desculpa. Aí ela começou a chorar e disse assim: porque eu falei para o Senhor que a minha irmã estava muito mal, que a minha irmã estava entre a vida e a morte, e o Senhor falou assim: confia em Deus. Eu confiei, Frei, e ela morreu. Então estou muito chateada com o Senhor e com Deus. E agora, Frei? Eu falei: confia em Deus. E não, confia em Deus. Porque às vezes aquilo que seria o êxito, o sucesso, o melhor não aconteceu. Mas Deus sabe qual é o melhor para a nossa vida, para a nossa estrutura e a nossa missão. Então quem reza tem esse entendimento. Imagine que São Paulo disse assim: o barco estava naufragando, um homem foi picado de serpente, e o barco começou uma tempestade muito forte, e o homem falou: vamos todos morrer. Entrou em desespero.
São Paulo falou: não, ninguém vai morrer, porque eu, Paulo, preciso chegar em Roma e eu tenho uma missão para fazer lá. Se eu preciso chegar, e esse barco que vai levar, então, se vocês estão comigo, ninguém vai morrer. Aí tem horas que eu falo assim para Deus: eu quero ter essa comunhão, de às vezes passar por uma grande turbulência, e aquela situação não me ofender, não me ferir, porque eu tenho comunhão com Deus, e eu consigo ver o que Ele tem reservado para a minha vida, o que Ele tem reservado para os meus filhos, o que Ele tem reservado para a minha vida profissional, para a minha caminhada. Então eu começo a perceber: não, esse desastre não vai acontecer aqui, porque nós temos uma missão, e o Senhor está nos guardando, e eu preciso chegar. Agora, depois que eu chegar em Roma, que eu cumprir a missão, eu vou ser preso e vou ser martirizado. E quando saiu de Tessalônica, disse: é a última vez que vocês irão me ver. E a comunidade inteira se abraçou, choraram e o enviaram. Então veja que a comunhão da oração não é magia, não é prever o futuro, mas nós vamos tendo entendimento de toda a ação de Deus na nossa vida, na nossa saúde, na nossa família. Então, que o Senhor nos conceda essa graça de ocupar a nossa mente com tudo que é puro, reto, louvável, santo, justo e bom, para ter a paz. Amém? Louvado seja